Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica e toda semana a gente está trazendo aqui o convidado para falar sobre empreendedorismo, para dar dica para ajudar o seu negócio. E hoje eu trouxe o convidado para falar de um tema que é extremamente importante se você quer construir uma empresa sólida que vai durar aí gerações após gerações, né? Afinal, nós sabemos que empresas são feitas por pessoas, né? A empresa não é essa mesa, não é esse microfone, são as pessoas que estão por trás dela. E para isso a gente precisa de uma boa liderança. E tem muito se falado hoje sobre cultura organizacional. E eu não poderia trazer alguém mais capacitado do que José Paulo Leão, que é especialista nesse assunto e faz vários treinamentos de liderança para o corporativo, não é isso, José? Isso mesmo, Jéssica. Obrigado pelo convite, tá? Eu me chamo José Paulo Leão, o pessoal chama de Leão mesmo, que é o sobrenome. E eu vou chamar de Leão, Tá. gente? Não é por causa da juba do papo. O pessoal prefere chamar. Eu sempre me apresento, o pessoal começa a chamar de Leão, Leão, Leão. E aí fica, né? Pega, é um nome que pega, né? Pois é. Obrigado pelo convite. Não, eu que lhe agradeço. Já queria que você começasse falando um pouco do trabalho que você vem fazendo aqui em João Pessoa e, pelo que eu entendi, no mundo inteiro, né? No digital permite isso, né? É verdade. Eu trabalho há mais de 20 anos com treinamento comportamental, trabalho com mentoria, com liderança, com vendas, com coaching, com uma escola de negócios, né? A ABCD Performance, ela é uma escola de negócios. Eu trabalho com consultoria no planejamento estratégico de empresas, né? Trabalhando missão, visão e valores, atuando no nível estratégico, no tático e no operacional, ajudando com diferentes abordagens, seja um atendimento, uma mentoria individual, seja um team builder de integração da equipe, seja num treinamento de liderança, de vendas, seja em algum tipo de capacitação que vai ajudar a empresa como um organismo vivo em se mover para cumprir o seu propósito, né? Para cumprir o seu objetivo. Então essa é a minha função, às vezes salvar um colaborador lá que foi investido 10 anos nele e ele está desmotivado e a empresa me chama lá para socorrer e fazer um atendimento de mentoria individual e ajudar a restabelecer o propósito daquele indivíduo na organização. Imagina uma empresa investir 10 anos em você e você tá lá e de repente tô desmotivado agora. E agora? E agora, como é que faz para lidar com isso? Foi investido, né? Então, às vezes mudar de função, às vezes assumir novos desafios, às vezes aprender coisas novas, né? Porque o dinheiro ele motiva 3 meses. Aprender coisas novas faz você se sentir vivo, né? Então, você, às vezes, até mudar a mesa de lugar já muda a perspectiva, já muda o ambiente. E aí entra onde você trabalha, né? A parte de reformas, construção também. Que agrega, né? Muda tudo, né? Você muda completamente. Você tem um ambiente incrível aqui, imagina. Você transformar o ambiente das pessoas, você já muda a perspectiva delas. Trabalha autoestima, trabalha motivação, até para ganhar dinheiro, para reformar, né? Pois é. E uma coisa que eu acho interessante também, a gente entrar, que eu vou pedir para você começar assim, explicando no detalhe, desde o que é. Mas uma coisa também que eu acho que deve ser muito difícil nesse momento é que está vindo uma nova geração e agora nós temos 3, 4 gerações trabalhando juntas e lidar com tudo isso. Mas antes de você explicar isso, eu quero que você já diga aqui qual que é o conceito de cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? Uma cultura organizacional nada mais é do que o conjunto de comportamentos de uma organização. Ou seja, você vê alguém e você já entende que aquela pessoa ela tem um comportamento mais analítico, mais executor, mais comunicador. Você vai numa empresa, você entende qual é a cultura dela. Se é uma cultura mais família, se é uma cultura mais voltada a resultado, se é uma cultura mais voltada a aprendizado, se é uma cultura mais voltada a individualismo. Se não tem cultura, aparentemente, mas tem, né? Então, nada mais é do que o comportamento de um CNPJ, que é a junção de todos aqueles CPFs que estão lá. Então, essa cultura, mesmo que você perceba que você não tem, ou seja, não tenho, não desenvolvi isso, mesmo sem perceber, você desenvolveu uma cultura e essa cultura está produzindo algum resultado, ou um resultado ruim, ou um resultado bom, mas está produzindo um resultado. E você precisa parar para observar como a sua empresa está se comportando, o que ela está comunicando para o mercado e o que você quer comunicar. Então, isso vai influenciar diretamente o seu resultado hoje, mas principalmente no futuro. Ô, Léo, e em relação a isso que eu estava falando para você, né? Que hoje a gente tem dentro das empresas, por exemplo, eu tenho pessoas aqui do ano 2000, né? Que é uma nova geração que está vindo com outros ideais, com uma outra mentalidade. E a gente também tem aquela geração que está ali quase se aposentando, que é uma geração que pensa totalmente diferente. Então, como as organizações, como que as empresas podem trabalhar com essas diferentes gerações dentro da empresa, mantendo todo mundo motivado e engajado no mesmo propósito? Legal. Tem um conceito chamado liderança situacional.
que trabalha níveis de maturidade. Então, imagina um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto. Um bebê ele demanda muita atenção, né? Ou seja, tem que trocar fralda, tem que dar de comer, porque não sabe muito. É meio que um comportamento de um estagiário. Ele não tem muito aquela habilidade, não tem muito conhecimento. Pergunta, posso ir no banheiro? Ou seja, claro que você pode ir no banheiro, né? Mas é porque é comportamento de estagiário, de bebê. E aí, quando você vai desenvolvendo essa pessoa, ela vai criando, né, digamos, 6 meses de empresa, 1 ano de empresa, vai criando um corpo já sabe ensaiar algumas soluções, já sabe como funcionam os hábitos e a cultura da empresa, e tudo já começa a funcionar melhor. Até que essa pessoa, ao longo de alguns anos, ela vai se tornar um comportamento meio de adolescente, que parece que é adulto, mas de vez em quando se comporta como um adolescente. Né? O adolescente, ele quer ser adulto, né? Ele se comporta todo... Eu tenho uma filha de 14 anos, ela se comporta, mas de vez em quando a coisa aperta, ela fala, pai, me ajuda, né? Então, a gente tem colaboradores assim. E o adulto é aquele maduro que já se comporta bem, já consegue substituir você, Sim. já consegue trazer soluções mais complexas, né? E se você for observar, as pessoas mais bem pagas do mundo são aquelas que resolvem mais problemas, Sim. que trazem mais solução, né? Uma coisa que ninguém quer resolver, você vai lá e resolve, você vai ser melhor pago por isso, né? Então, como integrar? Entender os níveis de maturidade de cada um, entender o propósito de cada um ali, porque a geração mais nova, ela quer uma geração da experiência, ela quer experimentar, ela não quer morrer naquele emprego, nossos pais foram ensinados, meu filho, estude, arrume um bom emprego, né, trabalhe lá, não sai de lá para não envergonhar a sua família. Passa né? sua vida inteira, 30 anos lá. E se aposente, né? Cumpra e não suja o nome da família. Nós dois provavelmente já estamos numa geração intermediária. Sim. Nem somos os mais novos, de 20, mas também não somos os mais velhos. E a gente conecta bem essas gerações, digamos assim. Porque a gente já é tecnológico, mas a gente carrega muitos valores dos nossos pais. Sim, né? É até conflitante para a gente olhar para eles e falar, meu Deus do céu. Ao mesmo tempo, a gente tem uma força emocional maior. Né? A gente tem uma habilidade emocional maior de aguentar pancada, de aguentar resolver desafios. E essa geração precisa do que a gente tem. Né? Nós somos verdadeiros missionários nessa jornada de ensinar essas pessoas mais novas. Porque ou elas aprendem perguntando a gente, ou elas vão aprender com as dificuldades mesmo. Né? Quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Infelizmente, a maioria das pessoas se movem para evitar a dor. E não para buscar o resultado, para buscar o prazer, para buscar o sonho. A maioria se move quando a luz está cortando, o carro está tomando, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu Deus, me salva, né? E não é o ideal. O ideal é que as pessoas se movam, elas saiam do lugar onde estão com planejamento, sabendo o que querem, com clareza, né? Se movendo passo a passo. Mas, infelizmente, não é assim. Então, entender essas gerações, conectar essas gerações, mostrar o que cada um pode colaborar. Por exemplo, a geração mais nova, ela tem muito a contribuir com a parte tecnológica. Sim. Uma das habilidades do futuro é a orientação ao serviço. O que é a orientação ao serviço? O Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial de Davos, estava analisando quais eram as principais habilidades do ser humano para o futuro. Uma dessas habilidades é a orientação ao serviço. O que é? É a habilidade de conectar os diferentes tipos de ferramentas digitais para trazer uma solução. Essa geração ela é sensacional nisso. Muito melhor que a gente. A gente precisa deles. A gente precisa deles. Então, se a gente transfere essa maturidade, né, e aprende com eles e usa isso bem, a empresa voa. E cria respeito, cria uma relação boa, um ambiente de trabalho bom. Essas pessoas vão ter, até como a gente, e os mais velhos, como conselheiros, né? Como alguém que pode falar, eu estou ansioso, o que eu faço? Respira, vai dar certo. Eu já passei por isso, né? Eu sei que você vai conseguir, respira. E muitas vezes eles precisam disso, né? E a gente pode fazer isso por eles. É interessante aqui, pegando um pouco que você está falando, aqui na empresa, nós temos todas as gerações. Uhum. Porque nós somos uma empresa de arquitetura e engenharia, né? Que, inclusive, se você quer construir ou reformar, já tem um link aqui na descrição, em João Pessoa ou no Brasil inteiro, hein? Boa. E aí, o que acontece? Aqui no escritório, a gente tem a equipe que fica aqui no escritório, então a gente tem estagiários, que é uma geração muito tecnológica, a gente tem arquitetos, a gente tem engenheiros. Quando a gente vai para a obra, nós temos pedreiros. Sim. E, geralmente, os pedreiros mais antigos, porque, inclusive, uma das dificuldades que a gente está tendo no mercado, que pedreiro é uma profissão que é passada de pai para filhos, e os filhos da nova geração já não querem ser mais pedreiros. Mas paga mais do que advogado.
paga. Pedreiros estão ganhando muito bem. Então, a gente tem essa ponta lá na obra dessa geração, que já é a geração que está indo já para aposentadoria. A geração baby boomers, milênios, já as últimas mesmo. E aí é interessante como que a gente consegue conectar todas as gerações e a comunicação. Por exemplo, aqui no escritório, a gente se comunica de uma forma. A gente brinca de uma forma mais descontraída. Quando você chega na obra, por exemplo, para falar com o pedreiro, é senhor. A forma que a gente fala é mais respeitosa. Porque já é uma geração que, se a gente falar assim, você não entendeu isso, ele já fica aborrecido e provavelmente já vai abandonar o trabalho. Entendi. E isso eu aprendi muito ao longo do tempo. Faz 10 anos que eu trabalho com construção, e a construção ela tem esse poder de mexer com toda a cadeia. Desde a pessoa o mais intelectual, mais entendida, até a base das pessoas, né? Das pessoas que têm menos escolaridade, que têm menos conhecimento. E você lidar com tudo isso requer tudo isso que você falou, para você lidar de forma eficiente, que você tem que pegar o seu cliente, o escritório e o operacional, e todos entenderem que a missão e o resultado é um só. Só que todos eles são CLT ou cada um tem a sua empresa, são empreendedores individuais? Então, 90% são CLTs. E aí, várias empresas tendo que se relacionar umas com as outras. Né? E aí, o que a gente tem de empreendedores são os prestadores de serviços e serviços como elétrica, que são já um profissional mais qualificado. Mas o restante são todos CLTs, e aí tá todo mundo ali. Lógico que tem conflito, né? Claro. Mas aí justamente... Tem conflito. Tem gente que tem conflito. E é impossível não ter conflito, né? Tem gente que acha que ter o conflito é ruim. Não, gente, ter o conflito também é bom, né? Também tem equilibrado, um conflito gerenciável, né? Exatamente. E aí eu queria saber, falando um pouco sobre isso, né? Sobre a questão das empresas. Você que vem fazendo esse trabalho direcionado para o corporativo, você tem visto que está tendo uma procura das empresas em treinamento, em capacitar esses profissionais, ou ainda é um item, porque liderança e treinamentos, às vezes é um item que, tipo assim, se dela na última linha do lucro da empresa... Sobra renda. E há muitas empresas que não têm a mentalidade que esse, na verdade, é o pilar para que ela consiga mais resultado. Qual que é a tua percepção? É uma ótima pergunta, porque as empresas entendem isso como despesa e não como investimento. Se está na planilha de despesa, corta. Mas se é um investimento, por exemplo, uma máquina, a gente comprar um bom equipamento, uma máquina boa para sei lá, um trator para quem faz construção, ou qualquer tipo de equipamento mais caro, é um investimento. Sim. Mas investir numa pessoa, muitas vezes, é custo. Então, esse entendimento, talvez o ROI, como medir o ROI do retorno de investimento sobre uma pessoa, é mais difícil do que medir o retorno sobre o investimento de uma máquina, né? E aí tem realmente profissionais do mercado que conseguem medir o retorno do investimento sobre pessoas. Existem ferramentas para isso, para medir. Elas são um pouco abstratas? São, mas elas medem a evolução, né, as habilidades que foram desenvolvidas, os alvos que foram determinados. Por exemplo, se uma empresa me contrata para atender um gestor dessa pessoa, para ajudar a aumentar a performance, eu tenho como ver como é que está o resultado hoje da empresa e qual é o resultado que a gente definiu nas nossas mentorias, atingir. Se a gente atingiu esse resultado, qual é o ROI que levantou? Então, de repente, eu faço uma reunião lá de redução de custo, de aumento de faturamento, faço um briefing com essa pessoa, ou faço uma tempestade de ideias, e ela começa a colocar lá, me fala aqui, lista aqui para mim 10 coisas que a gente tem que reduzir custo aqui na empresa e 10 coisas que a gente pode fazer para aumentar o faturamento. Se a gente estabelece isso como um alvo dentro de um processo de mentoria, e ela consegue atingir esse alvo, a gente consegue mensurar exatamente os valores daquilo que foi colocado em prática, daquilo que foi reduzido de custo, quanto foi o ROI do investimento naquela pessoa. Então a gente consegue trazer uma coisa que aparentemente é abstrato para algo mais tangível. E aí sai da tabela de despesa. E é por isso que pessoas me contratam, porque eu consigo trazer um relatório no final e falar, olha, esse foi o ROI do investimento que você fez. Normalmente é 10, 100 vezes o investimento que a pessoa faz, né? De 10 a 100 vezes. Isso é incrível. Mas você ainda vê as empresas resistentes em relação a esse investimento? Mas eu vejo a resistência, Jess, não pelo nível de maturidade das empresas. Então, muitas empresas estão, vamos imaginar, a maioria das empresas estão lá no MVP, no mínimo viável possível. Estão desenvolvendo o produto, estão trabalhando para pagar as contas, vende de manhã para pagar. Então, elas não têm como se preocupar tanto com pessoas naquele momento.
A preocupação é sobrevivência, é a fase 1. A segunda fase é a fase onde ela já começa a ter um DNA, ter uma cultura, já começa a desenvolver um pouco pessoas, já com a ajuda de Sebrae, a ajuda de alguns novos consultores que dão uma palestra aqui, outra ali, ou até eventos abertos que existem, né? Na terceira fase é a fase de organização da empresa, onde ela começa a definir processos com clareza, ela começa a já saber quais são os alvos do próximo ano, já começa a ter um orçamento, já começa a ter reuniões de feedback, já começa a ter uma equipe mais madura, mais sólida. Na quarta fase é a fase da excelência, é onde todos os fundadores eles já não estão mais no operacional, eles estão no estratégico. Eles já fazem planejamento anual, eles estão com tempo sobrando para pensar em coisas novas, em inovação, em desenvolver aquela empresa. Então, são fases, né? Eu diria que as empresas que mais me contratam são aquelas que estão na fase 3 e 4. Tá? As que estão no início, normalmente é custo. Não consigo, eu não tenho orçamento para isso, é tudo despesa. Ela nem entende como que aquelas pessoas vão usar aquele conhecimento da empresa. Elas estão no nível de sobrevivência, né? Talvez um investidor não investiria nessa fase, porque vai ver, não, eu preciso que você valide o seu negócio. Independente de ser uma startup ou não, todas as empresas elas passam por essa fase. Então, as que não enxergam é porque elas estão num nível ainda de desenvolvimento. Eu lembro de ter ido numa fábrica de cimento aqui há uns 6 anos e fui apresentar tudo aquilo que a gente tinha como ferramenta, e a pessoa do RH estratégico viu e falou, como que você consegue sobreviver com isso aqui em João Pessoa? E aí eu falei, por quê? Ela falou, não, porque todas as empresas que eu passei no RH, elas estão só com departamento pessoal. Elas não estão desenvolvendo pessoas, elas simplesmente só fazem o básico. E eu falei, realmente é um trabalho de convencimento mesmo, é um trabalho de despertar as pessoas, e a gente vai achando algumas empresas que faz, né? que fazem e querem fazer e precisam fazer. Né? Mas hoje em dia está mais fácil, tem o digital, né? Tem muitas ferramentas digitais, tem muitas ferramentas de avaliação comportamental, de avaliação 360 graus, que as empresas conseguem medir como é que está o nível. O RH estratégico está sendo desenvolvido de maneira excelente. Eu participei de alguns eventos aqui em João Pessoa, tem empresas incríveis, né, realmente já num nível de excelência muito bom, né, e desenvolvendo cada vez mais as pessoas. Mas porque elas atingiram um nível e começaram a olhar para fora e pegar o que estava funcionando fora e trazer para cá. E aí elas estão crescendo muito, porque trabalharam a cultura. Trabalharam a cultura de maneira muito forte. Elas definiram, elas sabem com clareza qual é a missão delas, quais são os valores delas, qual é o comportamento que elas querem cultivar no dia a dia, nas relações. Elas sabem qual é a visão de futuro. Por exemplo, a visão é daqui a 5, 10 anos. Para a nossa empresa que é aí. Né? É um alvo, digamos, é um objetivo mais abstrato há 5 anos, e esse objetivo de 5 anos de visão vai nortear todas as ações da sua empresa. Se você pegar a sua empresa, qual é a missão dela? É fazer isso, isso e isso. Tá, ok. E a missão é o motivo por qual vocês existem. Por exemplo, se chegar uma reforma de um prédio de 30 andares, talvez você diga, não, é o momento, não é o momento. Você vai olhar para a missão e vai dizer, isso vai ajudar a gente a cumprir essa missão? Vai. Então, vamos analisar? Ou tô dentro? Ah, não vai. Então, tô fora. Ah, mas você vai ganhar muito dinheiro, Jéssica. Mas não tá dentro da missão da GI. Não é sobre dinheiro, é sobre cumprir a missão. A missão, ela te ajuda a se manter no trilho. Imagina um trilho. Porque hoje não tem falta de oportunidade, tem excesso de oportunidade. Se você não tem um trilho, você sai. Se você não tem clareza, você se perde, né? Totalmente. Eu queria fazer um parênteses sobre o que você falou em relação ao Sebrae, né? Muitos empreendedores não sabem ou não fazem uso das ferramentas do Sebrae. O Sebrae, para quem é micro e pequenas empresas, ele dá um suporte gigantesco. Aqui mesmo, a gente usa várias consultorias do Sebrae, financeiro, estratégico. Subsidiada. O Sebrae tem um programa que se chama Sebrae Tech, que ele paga 70% do investimento e você paga apenas 30%. Então, se você é um empreendedor que está aí no nível 1, 2 aí da sua empresa e que está precisando desses treinamentos, inclusive de liderança, de vários outros treinamentos, fala com o Sebrae mais próximo de você. Muito bom. E aqui em João Pessoa a gente tem gerentes maravilhosos. Cláudia, Rafaela são maravilhosos. Então já fica, aproveitando aí o gancho que ele falou, já fica a dica aí para vocês, porque é muito importante se você quer desenvolver uma empresa. E o Sebrae podia patrocinar esse podcast, né? Podia. Eu já falei com a Rafaela, ela não... Eles precisam patrocinar esse podcast. Mas eu sempre falo, porque assim, me ajudou muito
Eu fiz tudo no Empretec. Eu Fui de também. Eu fiz Empretec Empretec, também, fiz tudo. Então, assim... Em 2003 eu fiz Empretec. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não sei quando eu fiz o meu. É, Faz uns anos. é muito bom. Maravilhoso. E aí eu quero aproveitar que a gente tá falando da questão de desenvolver pessoas para crescer a empresa. Uhum. E a gente no início estava falando sobre autogestão e a gestão de líderes e afins, né? E, por exemplo, você falou no início que você trabalhou muito tempo como coach, desenvolvendo pessoas e empresas. E a pessoa, quando ela começa a se desenvolver, a se conhecer, a investir em você, é nítido como ela vai crescendo e escalando. E isso reflete também na equipe. Se ela se autodesenvolve e desenvolve a equipe, imagina o potencial disso para crescer. E aí eu queria saber de você, baseado nisso, quais são os pilares que quem está querendo fazer isso precisa fazer, que são os pilares mais fortes para criar uma cultura organizacional que realmente leve a empresa para onde ela deseja ir. Tá, vamos começar do início, tá? Porque Tá. é uma coisa... Eu fiz bem complexo. Eu quis trazer a parte do autoconhecimento, porque você falou que a questão das empresas desejam investir, porque às vezes não vê ali o ROI de uma forma sem ser abstrata. Uhum. Mas aí é uma forma dele refletir nele. Uhum. Quando ele investe nele, que ele faz um curso ou mentoria, ele não potencializa o resultado dele. Se ele reflete isso para a empresa, e em vez de ele se desenvolver sozinho, ele desenvolve 10 líderes dele, ele vai ter isso multiplicado por 10. Isso. E aí, primeiro ele trazer essa visão, e segundo, tá, Jéssica, mas assim, beleza, eu vou investir, mas qual é o pilar-chave que eu vou investir e eu vou ter esse ROI extraordinário? A primeira coisa, não investir em treinamento antes de ter clareza de qual é a empresa, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. Isso é o que vai nortear todo o desenvolvimento de competências, todo o desenvolvimento de pessoas, tudo aquilo que você vai fazer de ação na empresa. Não adianta investir em treinamento, tem gente que compra 100 livros, mas não coloca em prática, não lê. E se lê, às vezes não consegue colocar em prática. Você acha que as pessoas, se fazer uma pergunta, elas estão precisando de mais conhecimento ou estão precisando de aprender a colocar em prática o que sabem? Aprender a colocar em prática. Inclusive, tem uma frase que está muito alta, que é obesidade cerebral. Todo mundo tem meio mundo de conhecimento, mas não aplica nada. Então, a gente precisa se tornar bons fazedores. Sim. Né? E aí, quando eu me torno um bom fazedor, quando eu incluo novas informações, eu só aumento a velocidade. Então, antes de desenvolver pessoas, obviamente, a gente tem que estar lendo, se desenvolvendo, fazendo curso. Mas se eu me torno uma pessoa muito entusiasmada, estou numa Ferrari, mas eu não tenho um mapa para onde eu vou ficar rodando em ciclo ou vou ficar parado. Sabe? Se eu te chamo hoje para correr 42 quilômetros, tu vai? Não. Porque talvez você não sinta que é capaz hoje. Você não sai dentro de casa. Não, eu corro 3 e morro no final. Não sai dentro de casa. Eu também, se me chamar, não vou. Eu corro treino, estourando 3. 3 é desafiante para mim, eu vou. Mas 42 não sai dentro de casa. Então, se você tem uma Ferrari e você não sabe para onde vai, você fica em casa. Você fala, não, eu tenho um veículo incrível aqui, eu tô potente, eu tô desenvolvido, sou um baita líder, mas vou fazer o quê? Vou ficar quieto. Então, não adianta desenvolver pessoas sem você ter clareza para onde a empresa está indo. Então, o primeiro passo é para onde a gente está indo, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem uma comunicação que, quando você fala de comunicação na empresa, um colaborador precisa saber quem se importa com o que eu faço. O que eu faço tá sendo bom, tá funcionando. A gente está ganhando, o time está ganhando. A gente está indo para onde? Se você não consegue trazer essas respostas para o colaborador, né, ele provavelmente vai desenvolver cada vez menos e vai definhar. Em vez de florescer, ele vai definhar. Né? Então, você precisa desenvolver as pessoas tendo clareza para onde elas vão e dizendo se elas estão indo para o caminho certo ou não. Fala, Jéssica, parabéns, está no caminho certo. Olha, vira para a direita, vira para a esquerda, avança aqui um pouco mais, vai funcionar. Né? Às vezes a gente está vivendo a vida que a gente sonhou há 10 anos atrás, mas nem celebra porque não tinha uma chegada lá, não tinha uma determinação de que quando eu passasse essa linha, talvez há 10 anos atrás você sonhou com isso aqui. E se você não definiu aquilo como uma bandeirada de chegada, você está correndo ainda. Correndo, meu Deus. E agora? Em vez de celebrar o que já realizou, né? Então, é importante parar e planejar. Missão. Vai nortear o porquê a gente existe e qual vai ser a cultura que a gente vai desenvolver. Como é que eu destrincho essa missão? Os valores.
Então, eu quero que tenha humildade, eu quero que as pessoas tenham boas relações humanas, eu quero que as pessoas tenham boa comunicação, eu quero que as pessoas elas respeitem umas às outras, eu quero, enfim, os valores. E esses valores eu vou trabalhar no dia a dia, seja com ações do RH estratégico ou do próprio, se for a equipe for pequena, da própria equipe dos gestores, com palestras, com aulas, com habilidades, né, que vão desenvolver. A liderança é importante, vendas é importante, digamos que seja um valor lá. E aí, desenvolver aquilo. Né? E a visão é para onde a gente vai. Quando você define esses três, entenda, por que a gente existe, toda vez que alguém trouxer uma proposta, você vai se perguntar, isso vai ajudar a cumprir a missão? Vai, tô dentro. Ah, vai não, tô fora. Então, norteia. Isso ajuda a distração. Segundo, os valores, é o que vai trabalhar a cultura, o comportamento no dia a dia. E o terceiro é a visão, para onde a gente vai. Daqui a 5 anos eu quero ser conhecido como uma empresa que faz isso, isso e isso, que já alcançou isso, isso e isso, que é referência em tal, tal, tal coisa. Definiu isso, aí você vem. Para alguém que vai realizar isso em 5 anos, o que eu tenho que alcançar em 1 ano? Aí você já começa a trabalhar os KPIs, ou seja, quais são as coisas que a gente quer, os objetivos chaves, né? Quais são as coisas que a gente quer realizar nos próximos 12 meses? Então, se eu pegar um exemplo, 10 obras, tô chutando aqui, tá? 10 obras, se eu fizer mais 5 novos contratos para o outro ano, se eu conseguir entregar um valor X de resultado, conseguir desenvolver assim as pessoas, digamos que você trabalhou 5 objetivos. E aí, dentro desses 5 objetivos do ano, você vai trabalhar esse mês. O que eu tenho que fazer para cumprir? Próximo ano, e essa semana? E hoje? E você começa a trazer um foco até chegar ao dia de hoje. Trazer para perto a meta, né? Aí, eita, eu preciso desenvolver pessoas para chegar nesse objetivo. Aí sim, você começa a entender que precisa desenvolver pessoas. Eita, a gente precisa vender mais, tá? Então minha equipe não tem uma habilidade necessária ainda para chegar nesse resultado. Então eu vou contratar X, Y, Z para ajudar a chegar nesse resultado. Aí fica mais fácil. Porque você começa todo dia sabendo por que você acordou e sabendo por que você está indo trabalhar. E aí você vai para lá e começa a definir essas ações, definir esses objetivos diários que vão levar a concluir o objetivo mensal, trimestral, semestral, anual, que vai ajudar a cumprir a missão, que vai te deixar no trilho da missão, a cumprir a visão, que vai ajudar a deixar você no trilho da missão, da visão, e que vai trabalhar a cultura dos valores no dia a dia. Tipo, mas chegou um negócio aqui muito estranho, isso vai ferir nossos valores? Vai. Muito obrigado. Não queremos. Né? Não queremos. Não, mas é o seguinte, tu vai fechar isso aqui, mas tu vai ter que me dar um dinheiro por fora. Eita, a gente tem um valor aqui de honestidade que a gente não pode fazer isso. E aí isso vai nortear todas as ações na sua empresa. Engraçado que algumas pessoas perguntam, né? Quando vai, principalmente, definir missão, visão, valores. Tá, mas da onde vêm esses valores? Esses valores vêm justamente da cultura organizacional do fundador, principalmente do fundador, né? E aí, cultura é uma coisa que você vive, não é uma coisa que você põe numa parede para as pessoas seguirem, né? Que eu acho que é erro de algumas pessoas. Vai lá no planejamento estratégico, põe valores ali lindo, maravilhoso. Ninguém segue aquilo, porque se a cultura, isso é o que eu penso, claro. É muito o dia a dia, é o que as pessoas acreditam, é o que o dono acredita, o fundador, que acaba levando para todo o time. E é a força de quem está ali, não precisa necessariamente ser o fundador, mas o líder que está... É o pai, né? Imagina o pai. O filho, ele aprende muito pelo exemplo. Ele não vai fazer o que o pai fala, ele faz o que o pai faz. Da mesma forma, eu acredito que é a cultura dentro das empresas, né? Isso mesmo. E aí, muitas pessoas acham que a cultura é aquela frase na definição dos valores que vai colocar lá e que as pessoas vão seguir por obrigação. E não vai, principalmente nas gerações de hoje, né? As gerações de hoje, elas cobram muito essa questão de... Tá, você vai cobrar de mim, então... Faça. Então faça. Tem coisas que você vai colocar aqui, é isso que você falou, são coisas que eu vivo, digamos que eu vou colocar na minha empresa. Coisas que eu vivo, que eu acredito, que eu quero. E tem coisas que eu quero desenvolver e quero colocar. Isso só tem que ficar claro. Gente, isso aqui são coisas que a gente vive, isso aqui são coisas que eu gostaria que a gente desenvolvesse. Tá tudo bem. Se a comunicação não estiver clara, tá tudo bem, né? O que não posso é colocar lá e dizer, estranho, ele não vive isso. Mas eu cheguei e disse, olha, quero que as pessoas tenham um atendimento incrível aqui. Mas se eu não te vejo atendendo incrivelmente as pessoas, mas é uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar e quero desenvolver. Você aceita como colaborador.
como parceiro. Tem coerência, Eu te falando né? isso, tem coerência, eu quero desenvolver. Aí, beleza. Né? Então, dá pra achar nisso. Então, assim, a cultura. Aí, você definiu tudo isso. Só que, se você parar pra olhar por fora, imagine se você saia fora da sua empresa e olhe por fora e fala, poxa, o que minha empresa, ela comunica? Por exemplo, tem empresas que eu conheço que comunicam uma cultura familiar incrível, um ambiente incrível, mas não é um ambiente de performance. É uma família ali. Ainda não é um ambiente de performance. Então, o que eu tenho que mudar ali? É essa a comunicação que eu quero? Essa cultura que eu quero? Não, eu quero que seja legal o ambiente, mas eu quero que tenha resultado. Então, peraí, eu tenho que desenvolver outras coisas. Então, eu tenho que trabalhar treinamentos, eu tenho que trabalhar, às vezes, até demissão de pessoas. Porque quando eu tiro alguém que está fora da cultura ou que não está colaborando, que está atrapalhando, eu estou comunicando, gente, eu quero mudança. Eu não vou aceitar que isso aconteça, que isso... Então, você comunica para quem ficou que, olha, a gente vai crescer. É. Quem quiser crescer, estamos juntos. Mas, então, às vezes é necessário uma ação dessa. E muitas vezes é necessário uma ação dessa. Às vezes é necessário trocar pessoas de posição, né, assumir novos desafios, ou uma filial, ou algo do tipo, que vai mover aquela pessoa que tem muita competência, mas está pouco motivado. Você sempre vai ter, por exemplo, um colaborador novato. Ele está muito motivado e pouco competente. Ele tem pouca competência, conhecimentos, habilidades, atitudes para aquele cargo. Se em 3 meses essa pessoa não for treinada, você perde essa pessoa. Ele entra no nível de completo... ele define. Daqui a 3 meses... Imagina, chega um colaborador extremamente motivado aqui. Eu quero trabalhar, eu quero vencer, quero crescer e tal. Sonhando já. Sonhando, aí você fala, tá certo, vamos lá. Só que você tá ocupado, imagina, você não dá conta de dar treinamento para ele. Você como proprietária, fundadora da empresa. Aí os de lá começam a fazer a aposta, falam, quero ver até quanto vai durar essa motivação do outro. Aí começa a falar, vai mais devagar aí, fulano. Aí ele fala, meu Deus, eu achei que eu era bom. E às vezes essa motivação, lembra, a motivação, ela recruta novas competências. Então, a pessoa motivada, ela vai trazer até algum resultado, mesmo sem saber muito. Mas quando ela traz esse resultado, ela começa a perceber que não sabe tanto. E ela fala, meu Deus, e agora? Eu achei que eu sabia mais. Ela começa a ver que a competência dela é baixa. Ela começa a ver o ambiente. Se o ambiente não for bom, não for um ambiente de integração, você perde pessoas boas. E muitas vezes o fundador de uma empresa, ele coloca a culpa no RH, contratou mal. Não, às vezes a empresa não tem uma cultura de integrar. Então, você precisa pelo menos 3 a 6 meses para integrar uma nova pessoa numa equipe. Então, você precisa desenvolver essa pessoa. Às vezes, a motivação de alguém vai aparentar para o contratante que essa pessoa tem competência. A motivação, ela esconde, às vezes, a falta de competência. Então, a pessoa fala, não vou treinar não, porque eu acho que já sabe. Sorridente, motivada, e acaba não treinando. E acaba perdendo essa pessoa. Então, não acredita no canto da sereia. Treina essa pessoa. A pessoa chegou motivada, tem que treinar. E esse treinamento vai desde mostrar onde é o banheiro para a pessoa. Imagina alguém chegando na tua casa e não sabe onde tá nada. Ela vai ficar perdida, né? E aí você mostra ali, ela já começa a se sentir integrada e começa a agir normal como todo mundo, né? Ela começa a fazer parte do ambiente. Isso. Geladeira, ok, você pode pegar, você pode fazer isso, aqui é o seu computador. Aqui é a missão, visão da empresa, conta a história da empresa, né? Faz, de repente, um manual da empresa ali, faz se é uma área comercial, faz um playbook completo de vendas. A pessoa lê aquilo, depois faz uma prova, ver se ela não entendeu, né? Depois faz... Enfim, vai treinando aquela pessoa. Aquele lance olha, eu vou fazer e você olha fazendo. Agora você vai fazer do meu lado, e se você quiser contribuir alguma coisa, você contribui. Daqui a pouco agora você vai fazer metade, eu vou fazer metade. Agora você vai fazer, eu vou observar. E daqui a pouco você vai fazer só. E daí você... É assim que treina. Na tua opinião, qual hoje o maior fator que faz as pessoas ficarem em uma empresa ou saírem da empresa? O que faz as pessoas... Porque hoje as empresas estão tendo um problema em manter os funcionários, né? Está tendo muita troca. E, na sua visão, o que faz com que essas empresas hoje não consigam permanecer tanto tempo, principalmente as empresas de tecnologia, a rotatividade é muito alta. Quais são, assim, na sua opinião, os fatores? É bem ampla essa resposta, mas, na minha opinião, começa na contratação, na gestão de expectativa. Imagina que você é uma pessoa que está acostumada a ganhar R$5.000, por exemplo, e você vai para um emprego que paga 3.
é quase certo que você vai sair rápido. É quase certo. Porque você já estava acostumado a ganhar 5 e vai para um emprego que vai ganhar 3, por mais que você se adapte e você precise, os primeiros meses vão ser bons, mas depois você já vai achar ruim, vai querer sair, vai procurar outra coisa. Vai usar aquele emprego como uma escada enquanto acha outro. Acha outro. É passagem, né? Então, esse é um exemplo de gestão de expectativa de uma pessoa. Outra é saber se aquela pessoa, dentro da experiência que ela já teve, ela se enquadra dentro do perfil, dos valores, da cultura dessa empresa. Saber historicamente se ela é acostumada já a ficar muito tempo em algum lugar ou não. Na hora da contratação, fazer um filtro maior, de repente colocar candidatos em etapas de contratação para que depende do nível do cargo, né? Mas em etapas de contratação para que essa pessoa perceba o quanto é valioso o que ela está conquistando ali, né? A dificuldade, né? Exatamente. E isso faz com que essa pessoa ela valorize aquilo que ela está conseguindo. Então, vamos imaginar que foi bem alinhada a expectativa. Um segundo ponto é integrar essa pessoa. Vamos imaginar um programa de 3 a 6 meses que o próprio fundador, junto com o líder de setor, o gerente, pode criar, sentar e falar, gente, vamos pensar, o que a gente precisa ensinar? O que a gente precisa fazer de upload na cabeça desse novo contratado de habilidades? Quais são as habilidades que você espera? Um descritivo de cargo. Quais são as habilidades que eu preciso nesse cargo? Né? Quais são as habilidades que essa pessoa tem? O que ela tem que desenvolver? Vamos investir nessa pessoa? Ela chegou agora, tem uns 3 primeiros meses. Você pode até, dentro de uma contratação, eu não sei se encaixa em todo tipo de contratação, mas fazer um salário um pouco menor nos 3 primeiros meses de avaliação e depois subir, se a pessoa for efetiva, porque nos 3 primeiros meses você pode investir em algum curso complementar para desenvolver aquelas habilidades, ou até mesmo uma universidade interna da sua empresa. São vídeos gravados, você pode colocar até no YouTube privado ou em algum lugar, alguma plataforma que você possa colocar aqueles vídeos para ensinar a pessoa sobre a cultura da empresa, sua missão, visão, valores, ela fazer aqueles cursos, gastar parte do tempo que ela vai estar trabalhando, assistindo isso, conhecendo as pessoas, né? Conhecendo os outros setores, a empresa como funciona, de repente ficar um dia em cada setor. Então são ideias que fazem com que a pessoa comece a se sentir parte, senso de pertencimento, né? O senso de pertencimento que você falou, ele é fundamental. E aí você vai, obviamente, dando feedback. É importante você falar, olha, te dar um feedback esse mês, você fez bem isso, fez bem aquilo, gostaria que você melhorasse isso, melhorasse aquilo, e você está no caminho certo, vamos avançar, próximo mês os desafios são esses, eu tenho essa expectativa em você. E aí quando você supre essa expectativa, né, você consegue atingir essa expectativa do seu líder, você fica motivado, você fala, caramba, eu estou crescendo, estou evoluindo, estou sendo desenvolvido. Quando as pessoas fora perguntam, e aí, tá gostando do novo trabalho? Estou crescendo. Estou aprendendo tanto. Essa questão, eu acho que às vezes é mais importante que ganhei um aumento. Isso. Beleza, o aumento é importante, mas esse pertencimento de que as pessoas estão evoluindo onde elas estão faz toda a diferença. Total. Ela se insere na cultura e contribui para que a cultura continue, né? Isso é muito legal mesmo. Então, isso vai fazer com que até os antigos se sintam valorizados, porque muitas vezes a gente se sente voltando para o básico, porque, por exemplo, você sabe muito sobre o que você trabalha. Às vezes, uma pessoa nova que você contrata, você pode cair no engano de achar que essa pessoa sabe o que você sabe. Então, muitas vezes a gente tem que voltar para o básico. E quando um líder ensina um novato, ele está voltando para o básico. Isso traz a sensação dele de que eu tenho conhecimento, eu sou importante aqui. Ou seja, eu consigo agregar aqui. Então, isso renova o novo, renova o antigo e ajuda a fortalecer a cultura da empresa. É engraçado que o óbvio, ele é negligenciado, né? Várias coisas que você falou aí que são negligenciadas. Por exemplo, a importância do elogio, né? Das pessoas saberem que elas estão sendo valorizadas. Muita gente acaba dizendo, deixa pra lá. E às vezes é uma coisa simples. Você diz, olha, gostei do que você fez, tá indo muito bem, como você falou. Uma outra questão que você falou, né? Aqui, por exemplo, voltando aqui o nosso exemplo do escritório. A gente tem o pessoal que trabalha em marketing. Eu contratei uma estagiária recentemente para a gente fazer os diários de obra. Para nós, ir para obra é a coisa mais normal. O que é que tem diferente para obra? Para a gente não tem nada. E aí, quando eu levei ela a primeira vez para a obra para gravar os vídeos, ela ficou encantada com tudo o que estava acontecendo ali. E ela hoje ama ir para a obra, né? Então, assim, são coisas que, pra gente que tá no dia a dia da empresa, às vezes passa despercebido, mas que trazer essa vivência
Ou permitir que eles tenham a experiência de conhecer, às vezes, a empresa como um todo. E aí sim eles vão ter esse senso de pertencimento mais aguçado, né? E aí mostrar, porque assim, nenhum funcionário vai querer estar numa empresa que não tem perspectiva de crescimento. Então, uma das coisas que eu acho que é importante também, e aí eu sempre falo na minha visão do que eu acho, baseado no que eu faço aqui, é mostrar para eles, e aí vem um pouco da visão que você falou, né? Para onde a empresa está caminhando. Aonde eles podem chegar caso continue caminhando junto com a empresa, né? Porque você vai ficar num lugar que você vai ficar daqui a 5 anos, vai estar do mesmo jeito? Tem uma coisa, Jéssica, que você falou aí, que dentro da comunicação na empresa precisa acontecer. Quem se importa com o que eu faço? Quando você leva uma pessoa para a obra lá, ela fala, eita, eu tenho que comprar, eu tenho que ser ágil. Porque as pessoas estão aqui trabalhando, se elas não tiverem material, elas não concluem a obra, elas vão ficar tempo ocioso, o caixa da empresa vai diminuir, porque vai gastar mais diárias, né? Mais diárias, menos a fatia do bolo diminui, menos possibilidade de eu receber bônus, receber aumento, receber presente e da empresa sobreviver, né? Então, numa cultura de uma empresa forte, é uma cultura voltada a vendas, voltada a reduzir custo e aumentar resultado. Porque se a empresa é saudável, ela tem longevidade. Se a empresa é lucrativa, normalmente ela paga melhor. Se a empresa é lucrativa, normalmente o ambiente de trabalho ele é mais confortável. Você vai ter mais serviços, você vai ter mais experiências naquele ambiente, porque é um ambiente que gera resultado, né? Tem uma frase que eu vi semana passada, e já que você é especialista, eu vou perguntar se você concorda com ela. A gente estava em uma conversa falando sobre a questão de motivar as equipes, e aí teve uma pessoa lá que falou, Jéssica, olha, a motivação de todas as pessoas é egoísta. As pessoas por si só, elas são egoístas. Então, a motivação que vai fazer o seu funcionário engajar ou produzir mais, vai estar muito atrelado à meta e ao sonho dela. Então, quando ela tem clareza da onde ela, por exemplo, a fulaninha quer ter um carro, e você mostra que dentro da sua empresa ela tem possibilidade de realizar esse sonho, ela vai fazer mais para realizar o sonho dela e não o sonho da empresa. O que é que você acha dessa Depende frase? da cultura da empresa. Se a empresa não tem uma cultura bem definida e que é todo mundo individualista, isso vai aflorar muito. Mas você acha que as pessoas agem por uma motivação egoísta? Você já Não. foi fazer algum serviço de caridade ou deu comida para alguém, uma cesta básica? Já. O que você sentiu? Gratidão das pessoas. E essa Pura gratidão. gratidão aumenta o teu nível de merecimento. Sim. Então, quando eu sirvo alguém, quando eu ajudo alguém, isso fortalece em nós o nível de merecimento. Ou seja, eu me sinto mais merecedor de prosperar, de crescer, de avançar. Eu quero prosperar mais porque eu quero ajudar mais pessoas. Então, quando você cria um ambiente saudável, a cultura do servir ao outro é um nível de maturidade maior e de prosperidade. Agora, a cultura egoísta, no fundo, eu quero prosperar. Mas eu sei que eu estou num time, eu estou num ambiente que, se eu sigo essa cultura, eu prospero. Sabe? Uma pessoa madura, ela vai saber que, se não me reconhecerem aqui, alguém vai me contratar. Sabe, o jogador de futebol? Se não me reconhecer aqui, eu vou pro Barcelona, eu vou pro Real Madrid, porque alguém vai enxergar que eu estou fazendo bem, né? Essa semana mesmo teve um jogador, não entendo muito de futebol, mas eu vi no Instagram, um jogador, não sei se é Gabriel Jesus, é o nome, não sei o que Jesus, ele joga, acho que, se não me engano, no Botafogo. Fez um gol no jogo do Brasil agora, eu nem assisti o jogo, mas eu vi que já 2 times da Europa querem contratar ele. Um gol. Um gol. Né? E um passe e um gol. O que eu quero dizer? Você faz o seu melhor, se aonde você estiver não reconhecer, alguém vai reconhecer. Alguém vai te contratar. Então, eu sei que o ser humano ele tem esse pensamento, mas eu vejo que o ser humano é tão imaturo hoje que ele nem percebe que tem isso. Que tem. Então, o ambiente muito facilmente ele move a pessoa a agir diferente. Agir diferente. Isso vai fazer a pessoa se desenvolver. Se você está num ambiente que pessoas reclamam muito, provavelmente você vai reclamar. Com Se certeza. você está num ambiente que as pessoas são mais felizes, dão bons feedbacks, são elogiam, você provavelmente vai tornar aquilo. A gente é muito fruto do ambiente, eu acredito isso. Então, se tem um ambiente assim, individualista, um ambiente que não tem um desenvolvimento de pessoas, vai acontecer o que o seu amigo falou, eu acredito. Mas isso é completamente, isso muda. Porque se você desenvolve um bom ambiente e tem alguém pensando assim, naturalmente essa pessoa vai sair
Ela é como um espinho, é um pouco expulso, estranho. Exatamente. eu também acredito nisso, por isso que eu quis perguntar a sua opinião. Mas eu não tô dizendo que não é, ela tá errada. De fato, o ser humano, ele quer, principalmente se ele tá no nível de sobrevivência. Porque existem níveis, você pegar aquela pirâmide de Maslow, tem um nível tem uns níveis lá, né? Vou até lembrar aqui. Mas eu acho que o primeiro nível é o fisiológico. Por exemplo, digamos que você é multimilionário. E você fica doente, Deus me livre. Você tá no hospital. Não importa mais o dinheiro que você tem. Você não tá mais preocupado com o carro que você tem, com o dinheiro que você tem. Você tá preocupado em sobreviver ali. E trocaria tudo que você tem para ficar vivo ali, se fosse uma decisão. Então, quando você tá naquela primeira fase, é igual alguém que tá pedindo dinheiro na rua. Ele tá no nível de sobrevivência. Só que tem nível de segurança, que é quando você começa a tomar um emprego, você começa a ter as suas contas pagas. Aí tem outros níveis. Quanto maior o nível ali no Maslow, né, que eu acho que... deixa eu abrir aqui. Mas eu lembro, quando você vai suprindo, quando você supre cada base, aí você sobe pra uma outra, né? Mas enquanto você não supre aquilo, algumas coisas acabam não sendo tão importantes assim pra você no final, né? E o que acontece? Você não, fisiologia, segurança, nível social, que é quando eu já tenho interação, eu tenho amigos, eu tenho um ambiente legal, o status, autoestima, etc. E aí você já começa a trabalhar a questão de confiança, conquista, aí que você já tem uma autoestima boa, você está realizado. E no último nível é a realização pessoal, que é o nível de conquista e tal. Então, uma pessoa que chega nesse nível, ela está já querendo servir ao outro, entregar aquilo que sabe. Quando a pessoa está pensando assim, ela está lá no nível de segurança. Está desesperada para resolver. E talvez essa pessoa não seria contratada numa empresa com a cultura forte. E são fases também, você vai amadurecendo ao longo do caminho, né? Isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou para mim que já fez treinamento em muitas empresas e durante muito tempo, né? E qual foi o seu maior ensinamento pessoal de tudo isso que você já fez até hoje? Que as pessoas se parecem muito. E que às vezes as pessoas olham com um olhar para quem é muito bem sucedido, com, sabe, um olhar de estrela, assim. As pessoas se parecem muito. Existe muito pouca diferença para a pessoa que não tem resultado nenhum e a que tem muito resultado. E qual é essa diferença? É interessantíssimo isso. É muito pouca. Por exemplo, as pessoas fazem quase a mesma coisa. Tem um negócio que eu aprendi quando em 2001 eu vi um áudio e o cara falava para mim: o sucesso é muito parecido com fracasso. Talvez seja por isso que muitas pessoas não têm sucesso, porque elas se confundem. E eu fiquei, eu quero ouvir sobre isso. Aí ele começou a falar: o que é o fracasso? São pequenos erros cometidos todos os dias. É um lixo que eu joguei no chão e eu sabia que tinha que pegar e não peguei. Sei lá, é um bom dia, boa tarde, boa noite que eu sabia que tinha que dar e eu não dei. É estudar um pouco a mais que eu não estudei. É ler algo que eu deveria ter lido. É responder um e-mail que eu sei que eu tinha que ter respondido e não respondi. É fazer algo que eu sabia que tinha que fazer e não fiz, mas que não gerou tanto impacto naquele dia na minha vida. Mas uma coisa dessa não gera, mas 10, 20, 30, 40, 100 coisas dessa, somadas, levam você a um lugar chamado, sei lá, fracasso, mediocridade, se é que esse nome existe. E aí, fez total sentido para mim isso. E o que é o sucesso? O contrário. Pequenos acertos cometidos todos os dias. Se você for conversar com alguém que você considera muito bem sucedido e falar: o que você fez para ter sucesso? A pessoa vai falar: eu só fiz o que tinha que fazer. Normalmente não são pessoas de outro mundo, extraterrestres, não, são pessoas que fizeram o básico bem feito todos os dias, mas que a soma disso levou elas a um lugar de completo destaque da maioria das pessoas, só por serem pessoas que fizeram o básico. Então isso é o que mais me impressiona. Existem 4 perfis comportamentais principais e que eles se evidenciam nessas pessoas e que tem muita pouca diferença de uma pessoa para outra. A disciplina, ela é muito melhor do que o talento. Eu concordo. Né? O talentoso, ele consegue colocar em prática algo e fazer de maneira excelente, mas por não ser constante, acaba não chegando no resultado. E o disciplinado, ele às vezes não tem um talento tão incrível, mas a constância dessa pessoa faz ele ter pequenos acertos cometidos todos os dias que levam ele ao sucesso. Que somados, né, trazem um sucesso extraordinário. Você pergunta Neymar, como é que você faz fazer o gol? Vou lá e chuta a bola. Mas como? Você vai lá e chuta a bola, né?
É tipo perguntar para alguém bem sucedido. Eu faço o que tem que fazer. Sabe, eu vejo aqui, tem uma coisa para resolver, eu vou lá e resolvo. Eita, eu resolvo 10 coisas hoje, 10 amanhã, 10 depois, no final do mês, eu tô completamente distante daquelas pessoas que procrastinaram. Uma coisa que eu sempre falo quando estou gravando aqui é que as pessoas estão sempre procurando as pílulas mágicas. Justamente porque elas não têm Atalho, né? atalho. Elas não têm a paciência de esperar, de passar pelo processo. E aí tá todo mundo... A disciplina é só o primeiro dia. No segundo dia já abandona. E isso que você falou eu achei bem interessante. Porque nós estamos 68 podcasts, Daniel? Acho que é 68. Na maioria que a gente entrevistou aqui foram empresários. E aí eu faço mais ou menos essa mesma pergunta que eu fiz para você, em relação ao que eles acham que foi o sucesso. É a mesma resposta, que é a mesma coisa que você falou agora. É fazer o que precisa ser feito, é ter a disciplina, é ter a constância. E aí vem a pergunta, né? Mas por que alguns têm resultado e outros não têm? Aí vem pro que você falou, né? Porque algumas pessoas desistem no meio do caminho, não tem a constância, não faz o que tem que ser feito. Aí eles, não, só hoje que eu tô cansado, não vou fazer. Aí amanhã também tá cansada, depois de amanhã. Aí, em vez de somar essa parte positiva para conseguir o resultado bom, soma a parte negativa que leva ao fracasso, né? Verdade. Eu faço uma pergunta nos treinamentos. 76, gente, podcast. Se inscrevem no canal, porque são 76 grandes pessoas como Leão, que está aqui hoje para trazer muito conteúdo importante para vocês. É uma honra estar aqui. Eu sempre pergunto às pessoas, Jéssica, vocês são pessoas confiáveis numa palestra, assim? Normalmente um coral fala, sim, né? E aí eu pergunto, faço a segunda pergunta, que muda tudo. E eu falo, quantas vezes vocês já prometeram algo a si mesmo e não fizeram? As pessoas, várias. E aí eu pergunto, vocês são confiáveis? Acho que não, mas... Não, mas... Depois dessa pergunta, eu tenho dúvidas. Isso. O que acontece com a mente da gente, Jéssica, quando a gente não faz aquilo que a gente disse que tinha que fazer? O que você acha que acontece? Da próxima vez que você prometer, ela não vai acreditar, porque você disse que não cumpriu, você perdendo a confiança em si mesmo. Você começa a distorcer a sua autoimagem. Você começa a se ver menor do que de fato você é. E aí isso faz com que você diminua o seu nível de merecimento. É como... e uma pessoa que ela não é confiável com ela mesma, e ela nem percebe, ela diminui o merecimento, ela não se acha merecedora de conquistar as coisas mais, e ela normalmente se esconde. Por quê? Porque eu não quero que a Jéssica veja que eu não sou tão bom assim. Então, imagina, eu tô metaforicamente nu, aqui com minha capa, e aí ela vem pra perto e ela me fala, vamos trabalhar comigo? Eu acho que não dá pra mim. Como que alguém que não fez várias coisas que disse que ia fazer, vai trabalhar com a Jéssica? Né? Aí vem oportunidades, vem pessoas querendo o próximo, e a pessoa não quer se expor, porque as pessoas podem ver aquilo que elas não são tão boas. E isso faz com que muitas pessoas não tenham resultado na vida, procrastinem e criem um ciclo da procrastinação, né? Da mediocridade, digamos assim. Como é que eu faço para resolver isso? Eu preciso pagar essa conta. Como é que eu pago essa conta? Eu sei que muita gente que está ouvindo já teve o nome sujo no Serasa, né? Eu tinha um cartão, sei lá, de 100 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais e usou errado e ficou com o nome devendo, o nome ficou sujo lá, protegido por 5 anos, né? E a pessoa ficou sem crédito. Só que se a pessoa pagar isso e restabelecer o crédito, ela não volta a ter aquele limite que tinha antes, volta a ter um limite pequeno. Só que se ela continua sendo um bom pagador, ela vai aumentando o score, vai aumentando o limite, o histórico melhora e pode ser que ela tenha um limite maior do que tinha antes, não é assim? Uhum. É assim com a nossa mente também. Como é que eu pago essa conta? Primeiro eu enxugo, eu paro de prometer aquilo que eu não vou fazer. E eu começo a fazer aquilo que eu prometo e eu começo a pagar essa conta. Eu começo a restabelecer a minha autoimagem, minha confiança aumenta, meu nível de merecimento aumenta, eu começo a prosperar. Eu começo a fazer o básico todos os dias, ser confiável todos os dias, e a soma disso me leva para o lugar que eu desejo ir. É tudo uma construção, né? É uma construção. Leão, indo aqui para a finalização do nosso podcast, eu gostaria de perguntar para você, hoje, o empresário que está nos assistindo, o empreendedor que está nos assistindo, que está ali talvez na fase 2, indo para 3, e assistiu esse podcast e disse, eu preciso investir em liderança, eu preciso criar uma cultura organizacional forte.
qual é o seu conselho? O que é que ele deve fazer agora, de forma imediata? Tá, existem vários níveis de empresa, né? Mas vamos imaginar que você tem uma empresa de médio porte, você tem alguns líderes, você quer desenvolver. É urgente, o objetivo do fundador tem que ser sair do operacional. Muitas vezes a empresa não cresce porque o empreendedor, ele não deixa ela crescer. Ele é o teto da empresa. Então, como é que eu faço para deixar de ser o teto? Eu tenho que sair do operacional. Como é que eu faço para sair do operacional? Eu preciso formar novos líderes. Quando eu formo novos líderes, vamos imaginar, 3 níveis. Operacional, tático é o gerente, que ele conversa tanto com o estratégico como o operacional. Então, o tático ele é meio operacional, meio estratégico, né? Então, o tático, o gestor, a função dele é tirar todo o operacional do diretor, da diretoria, dos fundadores, enfim, do empreendedor. Então, quando ele tira isso, o empreendedor, ele entra em desespero normalmente, os que eu acompanhei. Ele fala, e agora, Leão, não tem nada para fazer, eu não sei nem o que fazer. Quando o empreendedor não sabe mais o que fazer, porque ele não tem mais nada para fazer na empresa, é aí que a empresa dele começa. Porque ele começa a ter tempo para trabalhar no estratégico, que é trazer inovação, melhorar os processos, melhorar o serviço, melhorar o atendimento, planejar a empresa para o próximo ano, fazer com que ela se mantenha no trilho, né? Inovar, expandir, fazer parcerias, negócios, né? E é aí onde ele começa a levar, a pivotar o negócio para outro nível. Quando ele sai do operacional e vai para o estratégico. Só que a maioria não sabe como. E essa é a minha especialidade, ajudar empreendedores a sair do operacional e ir para o estratégico. Não, primeiro que você faz... Primeiro que ele tem que fazer é começar a ter uma cabeça estratégica. Começar a organizar ali para sair do operacional e começar a ser uma pessoa que vai levar a empresa para o próximo nível, né? Se está nessa fase. Se está no MVP, está validando o produto, você tem que estar no operacional mesmo para aprender, para se tornar o melhor colaborador da empresa para poder ensinar outras pessoas. Mas se você já validou o seu negócio, validou o seu produto e você quer ir para o próximo nível, você precisa formar novos líderes. Então, ou você vai identificar onde você tem, ou vai contratar pessoas melhores do que você para gerir o negócio. E aí você vai começar a desapegar. E aí muitos empreendedores não sabem desapegar do negócio, né? É difícil, né? O nosso bebê que tá crescendo. A gente tem muito esse sentimento, né? Quem funda uma empresa que vê ela crescendo e você não quer se desapegar dela. Isso. E isso é um ponto importante no desenvolvimento humano, porque uma empresa, ela não pode ser a coisa mais importante que você tem. A coisa mais importante que você tem que ser sua família, seus filhos, a sua relação com Deus, sua saúde. E quando a coisa mais importante da minha vida é minha empresa, tem uma coisa disfuncional. Tem alguma coisa errada, né? Que eu sou amado, sou notado, sou importante. A gente chama isso de o senso de pertencimento que a gente chama no nível neurológico, que é... Eu lembro já, deixa eu abrir aqui. Quando a gente fala de desenvolver... Deixa eu só pegar aqui, gente. Que achei. Afiliação, lembrei o nome. Afiliação. Ou seja, eu tenho um papel como pai, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um papel como filho, tenho uma mãe, né? Eu tenho papel como tio, como empresário, como empreendedor, como pastor de uma igreja espiritual. Ou seja, eu tenho vários papéis que necessitam de mim e que têm expectativa da minha presença. E aí, se eu estou só conectado no empresarial, eu estou deixando de cumprir a minha função nesse mundo. E boa parte dessa função está no meu negócio. Então, esse desapegar faz parte de se tornar mais maduro. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Tanto que muitos empreendedores, o êxito do negócio é quando eles vendem o negócio. A maioria. As startups, principalmente. Né? É o desafio. É o desafio todo empreendedor, né? A empresa é feita para 3 coisas, né? Herdada, vendida, que é o melhor dos cenários, ou então quebra, né? São esses 3 futuros de uma empresa. Explicado. Leão, e eu gostaria de saber de você, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui, se você tem uma frase que guia você e que se hoje você pudesse estampar ela para o mundo inteiro, você faria isso? Tem muitas. Mas eu gosto muito uma coisa que me move muito e que eu norteio, que eu falo em muitos lugares, é que mais importante do que o objetivo que você vai realizar, cumprir, é a pessoa que eu vou me tornar quando chegar lá. Ou seja,
a gente precisa desejar conhecer essa pessoa. Não é a mesma pessoa que está sentada aqui, não é a mesma pessoa que está ouvindo ali, que vai chegar nesse objetivo. Tem que ser uma pessoa muito melhor, porque senão não chega. Então eu preciso me desenvolver, eu preciso me tornar aquela pessoa, né, para chegar lá. Eu lembro de uma cliente que ela estava num treinamento e tal, e ela me falou, Leão, tá, você me falou várias coisas aí, mas se eu quero casar, o que eu faço? Eu falei, meu Deus do céu, não tinha ouvido uma pergunta dessa. Eu falei, Que pergunta difícil. eu falei, tive uma ideia. Aí eu falei, pega um papel aí. Ela pegou um papel. Eu falei, desenha aqui o homem dos seus sonhos. Aí ela foi, ficou brincando, né? Louro, alto, cavalo branco, aquelas coisas todas, né? Aí eu fui, bota os detalhes, bota tudo aquilo que você quer, que deseja, tal. Ela foi colocando tal. Aí eu fiquei incentivando, vai colocando mais, que mais, tal. Ela foi, desenhou uma coisa assim, bem detalhada de como seria o perfil desse homem. Quando eu peguei o papel, mostrei pra ela, falei assim, esse homem se interessaria por você? Ela falou, de jeito nenhum. Então, em vez de focar em realizar esse homem, ela focou em se tornar a mulher que atrairia esse tipo de casamento. Não necessariamente esse homem, mas esse tipo de pessoa que ela quer. Então, olha para o seu objetivo. Qual é o tipo de pessoa que chega nesse objetivo? Essa é a pessoa que eu tenho que me tornar. Nossa, eu gostei da sua analogia. Inclusive, vou usar ela a partir de agora. Leão, eu gostaria de te agradecer por sua disponibilidade de vir aqui falar sobre esse assunto que é tão importante, principalmente nesse momento que as empresas estão vivendo, de ter várias gerações, vivendo um momento econômico de mudanças políticas e que gera muita insegurança. E a gente sabe que as empresas são feitas por pessoas e quando essas pessoas não estão bem emocionalmente, não estão bem... isso acaba influenciando. Então, eu acredito que isso que você faz é um conhecimento muito valioso. E eu sou muito grata por você ter vindo aqui falar sobre isso. E quem quer te encontrar nas redes sociais, por onde te acha? Entra no meu Instagram, JP Leão, com 2 O. JP de José Paulo, aí Leão, com 2 O. Aí me acha lá no Instagram, manda mensagem que a gente se conecta. Eu vou deixar aqui, para facilitar para vocês, o @, dele. Então, vocês vão lá, se ficarem interessados, vai lá, olha o perfil dele. Ele é rápido em responder. Eu falei pelo Instagram, pelo direct, e ele me respondeu. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se você assistiu até aqui, não se esquecem de curtir e compartilhar para que esse conteúdo tão valioso vá para outras pessoas e ajude outros empreendedores que talvez estejam passando nesse momento por essa dificuldade e esse podcast vai ajudar eles. Então, não esquece de compartilhar. Se você está no início da sua carreira e quer ter algumas dicas, tem aqui embaixo na descrição também o meu curso de Zero Empreendedor. Vai lá, entra na nossa comunidade. Muito obrigada por ter assistido esse podcast até aqui e até a próxima semana.